Fala cinéfilos da 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos Entrevista, esse quadro que fala de cinema nacional, que valoriza o cinema nacional, conta histórias de bastidores, trazendo diretores, elenco, produtores de lançamentos, filmes que estão chegando no streaming, no cinema, filmes que estão chegando em festivais, e hoje a gente vai falar com ator, diretor e produtor, e mais o outro produtor do filme, Segredos, que está chegando hoje, dia 24, nos cinemas de todo o Brasil. Um filme que, vai mexer com o pessoal, é um filme muito interessante, que eu gostei muito de ver, e esse papo vai render, porque esse filme tem muita história para contar, e eu estou muito feliz de estar recebendo aqui Emiliano, diretor do filme, ator principal, roteirista, também produtor, Ronaldo, da Dois Filmes. Assim, muito obrigado mesmo, prazer enorme conhecer vocês. O bate-papo estava ótimo antes, mas a gente teve que entrar aqui no estúdio para poder aproveitar o tempo de vocês, né? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem e bora lá, que vai ser uma conversa super bacana. Boa. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Fico muito feliz de estar aqui com você também. Estava divertido já aqui os bastidores antes da gente começar a gravar. E estou muito feliz também. Queria agradecer ao Ronaldo pela parceria, né, em nome da produção toda, de todo o elenco, o apoio e suporte da distribuidora, né, que viabilizou o projeto e que teve sempre lado a lado, inclusive agora na pré-estreia aqui no Rio, sempre a gente com emoção, né, resolvendo todas as situações que se apresentam, assim como na vida, né, nesses momentos de alegria também. Então foi bem bacana, a gente está muito feliz. Obrigado, Ronaldo. E estamos aqui à disposição e também para as perguntas. Vai lá, Ronaldo. Bom, eu também agradeço o espaço. É muito bom falar desse projeto. É um projeto que nasceu há um bom tempo atrás, numa conversa com o Emiliano, na possibilidade de se produzir, na possibilidade de se produzir pensando já numa boa distribuição, em criar um filme onde a gente tem uma narrativa numa língua que abre portas para uma distribuição internacional. Então, tudo isso foi construído, a gente está falando aí de um processo de 2 anos e meio, às vezes, eu acho que talvez até um pouco mais, quer dizer, então, é muito bom chegar nesse ponto e a gente poder falar de um projeto que se concretizou, né? Tem tanta coisa que a gente procura fazer e acaba no meio do caminho se perdendo ou não sendo concluído, e às vezes a gente fica com aquele ponto de interrogação, e se tivesse acontecido? E caso tivesse dado certo? E aqui a gente está falando de um projeto realizado, e é sempre muito bom, e a gente sabe que produzir não é fácil. Estava brincando aqui nos bastidores que é mais fácil você ser construtor civil, é muito mais fácil botar um prédio de pé do que colocar um filme, né? Porque, assim, a gente está falando de detalhes e mais detalhes e mais detalhes, e equipe e processos, né? E o Emiliano é um cara extremamente rigoroso no acabamento dessa casa, que podemos chamar de uma casa. Se a gente for fazer esse paralelo com a obra civil, ele é um cara que transformaria uma casa realmente com todos os detalhes mais belos possíveis, porque é um cara extremamente detalhista, perfeccionista, mas que no final tudo isso é muito, muito recompensado, porque vai para a tela, fica na tela e eterniza na tela. E a gente, desde nas nossas primeiras conversas, a ideia era sempre essa, era produzir, talvez não com o orçamento que nós gostaríamos, mas que aquele valor ele realmente pudesse estar cada centavo explícito em formato de áudio e vídeo. E eu acho que para quem tiver a oportunidade, se Deus quiser, muita gente vai ter, de poder assistir no cinema, as pessoas vão ter essa percepção. Com certeza. Eu vou aproveitar esse gancho incrível que você deu, de pegar esse background do filme. Eu quero perguntar para você, Emiliano, você, além de diretor e ator, é uma das mãos que escreveu o roteiro,
né, a partir, né, inspirado no livro A Luz Quebra onde o sol algum brilha. Eu queria que você contasse em que momento que você, né, parou e pensou, isso dá um filme. Eu quero fazer um filme sobre isso, assim, porque essa é a grande graça, né? Como é que um filme surge? Isso dá para a gente perguntar para quem escreveu, para quem decidiu escrever, né? É uma das mãos que escreveram esse roteiro. Como é que Segredo surgiu? Foi numa frase desse livro? Foi depois de ter terminado o livro inteiro? Segredos nasceu como? Conta pra gente, Emiliano. Primeiro, tem que agradecer ao Ronaldo pelas belas palavras do Ronaldo e às vezes é uma maldição ser perfeccionista e ser tão detalhista, porque pela gente a gente ficaria fazendo aqueles últimos microajustes na escultura, mesmo depois de exposta, né, no Louvre, estaria lá pulindo. Não, aqui eu vou Eu dar não uma vou, melhoradinha. eu não vou nem comentar que hoje de manhã a gente falou em fazer um pequeno ajuste, né? Não vou Já nem falar isso. falamos, mas que é maravilhoso e isso, Ronaldo, inclusive, é fantástico você falar isso, porque a arte ela é muito viva, cara. É muito viva. E eu Uhum, acho que a gente vive também um momento contemporâneo, assim, de instantaneidade com as redes sociais, né? Olha, a gente está uhum. aqui podendo fazer uma entrevista, né? Eu estou no Rio, o Ronaldo está em São Paulo, você está onde? Eu estou em Campinas, interior de São Paulo, aqui. Somos Olha Boa. só que distantes um do outro. bacana. Distantes um do outro, e estamos aqui numa sala, né, de bate-papo, podendo fazer uma entrevista. Uhum, Então, eu acho que se tornou tão orgânico esse processo hoje que a gente, quando recebe esse retorno do espectador, do público, o impacto que o filme causa nas pessoas é uma coisa fantástica. E esse ajuste que a gente está falando é um ajuste para causar ainda mais impacto e, ao mesmo tempo, já servir de uma fonte de comunicação assim fora da ficção e trazer para a realidade como uma ferramenta mesmo de uhum, transformação. Vai ficar vou deixar um pouco no ar agora porque vai ser uma surpresa bem legal que a gente está preparando. E vou pegar agora e responder tua pergunta, que tem uma frase que a gente usa no filme, inclusive ela aparece 3 vezes no filme, uhum. que a gente fala que em tudo de bom há algo de ruim e em tudo de ruim há algo de bom. Algo bom. Uhum, A gente poderia se apoiar nessa frase para N coisas e principalmente assim a gente voltar até um pequeno exemplo assim que a gente chama, né, de copo meio cheio, meio vazio, né? Depende muito da perspectiva da pessoa, né? E uhum, isso diz muito da pessoa quando ela responde essa pergunta, né? Como que você vê o copo, né? Como que você vê em tudo de bom tem algo de ruim, em tudo de ruim tem algo de bom. Você pode ser um otimista, uhum, né? Que você possa enxergar que mesmo nas dificuldades a gente está aprendendo alguma coisa, né? Nos desafios a gente está crescendo como ser humano. Então eu acho que o filme trata muito disso. Eu acho que o filme muito legal da gente ter conseguido chegar nesse lugar. E ele parte desse princípio, né? Esse roteiro nasce a partir dessa frase, sabe? Dessas uhum, duas frases que eu acho que tem muito significado no filme e que causam impacto para todo mundo. É um poema de um escritor americano que já tem domínio público e que a partir disso foi desenvolvido um primeiro roteiro por uma roteirista da Argentina e uhum. eu peguei o roteiro para fazer a versão de tela, né? Então eu peguei esse roteiro, é um processo muito meu assim que também é inspirado é, em uma palestra que eu vi do Quentin Tarantino quando eu morava nos Estados Unidos, que Uhum, ele falou que no primeiro filme dele ele viu o que ele tinha disponível para filmar, uhum. né? Porque o bacana do Tarantino, eu acho muito legal a história dele, é que ele era o dono trabalhava numa locadora de vídeo, né? Então o cara assistiu Ele está presente aqui. centenas de filmes, né? Assim como o Scorsese, né? O Scorsese tem uma cultura Uhum, audiovisual gigantesca, então assim, um cara que assistiu
tudo. Teve até uma palestra do Scorsese também que ele falou de um filme brasileiro. Então, assim, é um cara que acompanha tudo, sabe? Tudo, sabe? Então, assim, acho Uhum. que o conhecimento é uma ferramenta muito importante no na nossa linha de trabalho, né? No audiovisual, a gente está sempre estudando, né? Como diretor, sempre se atualizando das tecnologias, das ferramentas, tudo que eu posso evoluir no processo. E eu fiz uma coisa que o Tarantino falou, que foi o seguinte: ao invés de eu pegar e fazer um roteiro e botar N locações e coisas que vêm da criatividade na hora de desenvolver um roteiro, e depois partir para a execução e ficar correndo atrás de coisas que você não sabe onde estão, né? Uhum. É um processo que encarece muito o filme, encarece muito as produções, te força às vezes a desenvolver cenários, construir cenário, locar Uhum. estúdio, fazer tanta coisa para você conseguir chegar naquele resultado, né, que o roteiro pede. E com esse desafio eu fiz outros projetos já assim, então eu consigo e eu gosto muito de trabalhar com locações reais. Uhum. Já trabalhei com estúdio, já fiz estúdio, mas dependendo do roteiro, eu prefiro trabalhar com locações reais. Eu acho que isso traz muita veracidade para o Sim. projeto, para o processo, para a equipe, e dá um impacto final no espectador também muito forte. Então, assim, esse filme, assim como outros que eu fiz, eu tinha o roteiro. Eu gosto de uma expressão de espanhol que chama o roteiro de guion, né? Então, Uhum. eu tenho muito roteiro como um guia inicial. Em cima disso, eu comecei a pesquisar as locações e eu tenho um domínio das locações da minha cidade, né? Eu gosto muito de filmar lá porque a logística é muito boa, né? Eu Uhum. posso filmar em qualquer lugar do mundo, mas a logística que eu tenho na minha cidade é maravilhosa. É uma cidade de 200 mil habitantes, eu tenho tudo perto, mas eu tenho tudo, sabe? Eu tenho Uhum. tudo que eu preciso, eu tenho lá. Diferente de quando eu filmei no Rio, que é um outro filme que a gente já fez, eu e o Ronaldo, a minha empresa e a A2, que a gente vai lançar em fevereiro do ano que vem, que chama O Velho Fusca, que era um roteiro que pedia para que acontecesse tudo isso numa cidade praiana. Então, assim, Uhum. a gente foi para o Rio de Janeiro, que é onde eu morei também 10 anos. Depois eu fui para os Estados Unidos, ganhei um prêmio lá de melhor ator. Morei 7 anos nos Estados Unidos, em Los Angeles, que é um lugar que se trabalha muito, tanto com locações, que tem tudo lá, quanto muito com estúdio, tem muita Uhum. infraestrutura de estúdio. Cidade cenográfica, eu filmei na cidade cenográfica da Paramount, nas montanhas de Malibu, onde o Clint Eastwood gravou lá, então eu fiz um filme de faroeste lá. Uhum. Então tem tudo lá, são experiências fantásticas que a gente vai adquirindo, né? Então eu acho também que essa minha experiência toda de Los Angeles assim me ajudou muito no processo de produzir os filmes em inglês, que é o que o Ronaldo estava falando. Então esse filme nasce com o DNA de um filme internacional, porque a língua Uhum. primeira língua do filme é o inglês. A Uhum. gente já dublou o filme, eu e a Dani e os outros atores em português, a gente se dublou, que foi uma outra coisa super legal. E a gente já tem o filme dublado também em espanhol, né, Ronaldo, para lançar na América Latina. Uhum. Então, eu acho que a partir desse fragmento do poema, a gente desenvolveu um primeiro roteiro e aí eu fui a campo para escolher as locações que eram mais adequadas para esse roteiro. E fui atrás da atriz. O momento que eu encontrei a atriz e encontrei as locações do roteiro, eu reescrevi o roteiro agora para as locações que eu tinha. E aí surgiram as locações de Joinville nesse processo de, a gente Uhum. chama em inglês de location scouting, que é a visita de locação, né? Mas Isso. que é criar um arquivo, né, de possibilidades de onde que você vai filmar e aí você escolher, cara, onde que é melhor pro filme, né? Onde é que é melhor para o Uhum. desenho de produção do projeto. E aí a gente acabou optando para fazer a abertura em Joinville do filme. A gente tem a participação do Balé de Bolshoi, tem um dueto no início do filme lindo de dois bailarinos que hoje
a bailarina está num teatro da Rússia, a primeira bailarina lá, que é o cargo mais alto, né, a posição mais alta no balé. O menino que faz o dueto do balé, o duo, está no Canadá. E a gente tinha outras locações, uma com um iate fantástico de mais de 80 pés, assim, uma coisa espetacular, um jatinho particular e uma outra mansão fantástica, ícone, uma mansão que você não acha assim em qualquer lugar, no topo de uma montanha. Então, com isso tudo, o roteiro foi reescrito e adaptado para a versão que eu iria filmar. Então, acho que essa é uma baita dica, assim, que o Tarantino compartilha e que eu acho que funciona muito. E não quer dizer que você vai aplicar para todos os filmes, né, e para todos os orçamentos, mas que pode ser uma ferramenta assim fantástica para quem está com um projeto e está pensando em estruturar o desenho de produção do seu filme para realizar no futuro. Essa dica eu acho fantástica, sabe? Que eu aplico isso nos meus projetos e acho que dá um resultado incrível. Perfeito, realmente o visual é deslumbrante mesmo. Obrigado. Você falou de alguns pontos na sua resposta, assim, que eu vou transferir agora para o Ronaldo a pergunta. Você recebe esse roteiro, essa história, e assim, como que você, enquanto um produtor, assim, fala, meu, eu vou fazer esse filme, é um filme brasileiro, falado em língua inglesa, né? Fala pra gente esse desafio, assim, você sabe que é um desafio, mas também é uma vontade de fazer essa coisa nova, né? Porque o filme é bonito de ser visto mesmo. E como é que é para você, enquanto produtor, pegar um projeto desse, assim, e falar, cara, a gente tem uma coisa aqui que pode alcançar muita gente. Queria que você contasse pra gente essa experiência, Ronaldo, o que é receber um roteiro como Segredos e como você pensa nele. Nossa, isso aqui, eu vou pôr isso pra tela. Conta pra gente. O roteiro a gente já, independente da língua, a gente sabia que era um bom roteiro. A questão do falar em inglês realmente é um desafio, né? Foi e continua sendo. Porém, a gente tem que dar um passo atrás para contar um pouco essa história. O Secrets, a construção desse projeto, ele foge um pouquinho do convencional da maioria dos filmes produzidos no Brasil. A maioria dos filmes são feitos através de linhas de incentivo. O Secrets a gente produziu com recursos próprios, né? Pensando prioritariamente na distribuição, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você constrói um projeto pensando no passo final, que é a distribuição, qual que é o seu melhor cenário? É que esse projeto, depois de pronto, ele pudesse ter o maior número de possibilidades para aonde chegar, né? Então, o fato de roteiro, a gente recebeu um roteiro do Emiliano, que já tinha tido a experiência de produzir um filme falado em inglês, a gente tem uma segunda possibilidade nesse mesmo modelo, sendo que a gente tinha usado recursos próprios, mas que na frente a gente teria um filme com mais capacidade de buscar alternativas na distribuição, para nós era ótimo. Qual que era o desafio? O desafio era de ter esse roteiro falado em inglês e que ele não se tornasse uma coisa desnecessária, que não tivesse um porquê de ser falado em inglês. Talvez isso a gente pudesse queimar o nosso principal mercado. O principal mercado é o Brasil. Sim. Os mercados secundários são aqueles que podem vir através de uma língua onde todo mundo fala. Mas a gente não poderia abrir todos os outros mercados e dificultar o mercado nacional. Só que esse roteiro ele era um prêmio, porque ele tinha o que a gente precisava, a gente teria então um filme falado em inglês para a gente testar e ver isso, como é que seria esse licenciamento internacional, buscar alternativas de distribuição. Só que o falar dele em inglês não é desnecessário, faz todo sentido. Sim. É muito alinhado com a história. As pessoas vão entender o porquê se fala em inglês. Não é aquela coisa que vai criar um ponto de interrogação. Pô, mas que bobagem.
Que bobagem, esse personagem podia estar falando em português. Não, ele não poderia estar falando em português. E aí você vem com ainda um segundo ponto extremamente positivo. Ninguém vai questionar o inglês, tanto de um personagem como do outro. Porque eles não são americanos, eles falam inglês, eles não são americanos. A gente está falando de um europeu, a gente está falando de uma brasileira. Quer dizer, você percebe como tudo se alinha, né? A necessidade da gente falar assim, não, vamos fazer um investimento, mas a gente tem que fazer um projeto pensando que a distribuição vai ser saudável. Uma distribuição saudável é aquela que tem mais amplitude. Ok, é falado em inglês. Ah, mas e o mercado nacional? O mercado nacional vai aceitar, porque o roteiro pede que ele fale inglês. Ah, mas e os questionadores vão falar? São dois atores brasileiros. Não, ninguém vai questionar, porque o inglês deles é de um europeu, o outro é de uma brasileira que estudou fora, e tá tudo certo, né? Então você vê como tudo se completa para que a gente pudesse falar assim, ok, esse roteiro funciona. Dentro da nossa linha lógica de raciocínio, em cima de um projeto que vai se tornar um produto, tudo fazia muito sentido. E eu acho que fez, né? Eu acho que fez. Não sei se eu respondi, mas era mais ou menos isso que você não era assim mesmo, entender. Porque... Exatamente, Ronaldo, porque você recebe esse produto e você começa a olhar para ele com um potencial, você não olha pro agora, você olha para frente o que ele vai proporcionar, o que ele vai trazer, você já pensa no entendimento das pessoas. Isso é interessante porque não é só olhar e falar, poxa, eu não vou executar, vamos ver no que vai dar. Você já pensa, já projeta, né? Projeta coisas importantes para o filme, já onde ele pode alcançar, como que ele vai alcançar. Eu vou confessar uma coisa aqui, e o Emiliano sabe disso, porque talvez a gente nunca tenha falado, mas ele percebeu. A gente não chegou a analisar milhares de roteiros. A gente não chegou a analisar milhares de opções. O que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer. A gente simplesmente pegou o roteiro e falou assim, vamos executar. Vamos executar. Não pintaram N sinais de interrogação ou... Não. Talvez a gente tivesse mais um ou dois roteiros bons na mão, mas que talvez naquele momento não se ajustasse com o orçamento que a gente estava querendo propor. Exatamente. Né? Então a gente falou assim, dentro desse orçamento que a gente está empenhado em fazer, em colocar, esse é o melhor roteiro, esse é o melhor projeto, esse vai ser onde a gente vai conseguir realmente executar o trabalho da maneira como a gente quer, com todo o valor de produção, né, que o filme precisa, e é onde a gente vai conseguir ter o melhor resultado. Então, não foram meses de angústia pensando e analisando se a gente teria dúvida ou não. A partir do momento que foi definido e já começou o processo de pré-produção, definição de elenco, a escolha pelas locações, e assim fluiu durante todo esse tempo e a gente tem aí hoje o resultado. Nossa, e isso que você falou agora, eu vou até pular uma pergunta aqui, porque eu acho admirável que essa fala sua e o desafio de vocês, né? Eu vejo o filme com uma grande ousadia, porque é um filme do que a gente já falou, né? Brasileiro, falado inglês, com essa estética, um filme belíssimo, né? Mas que vocês colocam temas ali contemporâneos que o pessoal anda fugindo, né? O pessoal anda evitando de falar, mas o filme não evitou falar e quis bater de frente, né? Vocês colocaram uns temas que falam de solidão, dificuldade de um relacionamento de um casal. Vocês, um tema eu não vou falar porque seria um spoiler, mas autoexplicativo, exatamente, né? Esse distanciamento dentro de uma casa, né? Assim, são temas que são contemporâneos, né? Essa solidão, o vazio das pessoas, os relacionamentos vazios, assim, são temas que dentro de uma produção desse tipo, a gente pensa que não ia acontecer, né? O pessoal acha que ia contar uma história linear ali, mas vocês começam a jogar temas na tela, temas com
temas importantes e com consistência, né? Não é só jogar, não é só a jogação de temas, né? Vocês abordam aquilo e o filme vai ganhando um corpo que não tinha no trailer, aliás, o trailer é muito bom, por sinal, né? Aquele Obrigado. trailer que a gente se sente enganado, né? Que depois a gente olha pro trailer e fala, pô, não é possível, né? Me enganou legal, né? Então, assim, esse é o barato do trailer, é isso mesmo, né? Porque tudo que acontece no filme não tá no trailer, né? O que você falou agora, Ronaldo, é sensacional, porque meu, o olhar de vocês assim para acreditar nesse roteiro que você disse, assim, e a coragem de vocês, vou ser bem sincero, né? Porque contar isso dentro do filme, né? De dois pontos de vista, né? Do casal da Naomi e do Noah, é muito corajoso. É muito corajoso, principalmente desse personagem Noah, porque não sei nem como classificá-lo aqui, mas esse Noah vai entrar no hall aí dos personagens amados, né, do cinema brasileiro, com certeza. Vai ter muita gente amando de forma esquisita esse personagem, né? E eu quero te perguntar agora, Emiliano, assim, porque como você dirigiu, você foi o autor principal, você dirigiu, você roteirizou, como é que você encarou tantas frentes importantíssimas para o filme, frentes assim que pode que essas frentes que são caras para o filme, né? São preciosas, joias raras. E você atuou, dirigiu e você roteirizou. E como foi isso? Porque como você arrumou tempo? Você ficou louco? Porque é muita coisa para um cara fazer, é muita coisa. Cara, é legal você falar isso, assim, porque eu tenho um lado empreendedor também, Uhum, de empresário mesmo, assim, bem aguçado. Então, eu também estudo bastante essa área, né, de empreendedorismo, tudo. E se fala muito no business, né, cara, 99% de suor e 1% de talento, né, cara? É muito trabalho mesmo. E eu realmente tenho que abdicar de muita coisa na minha vida, fazer muitas escolhas assim para que eu consiga fazer todas essas coisas e executar tanta coisa ao mesmo tempo, porque é necessário muito empenho, muitas horas assim de dedicação para que você consiga fazer tudo isso. uhum, Sabe aquelas cenas de ação quando os caras falam assim, não tente fazer isso em casa? Eu diria assim, não tente fazer isso porque eu acho que isso foi um processo meu e que eu busco inspiração, é claro, em outras pessoas que vieram antes de mim, né? A gente não está inventando a roda, mas você vê o Mel Gibson, né? Que pô, o cara escreveu, né? Dirigiu e atuou e fez um puta filme que ganhou o Oscar, cara. Então, assim, uhum, tu tem que ter coragem de arriscar, tu tem que ter coragem, tu tem que ter parceiros que acreditam em você como os que acreditaram no uhum, Mel Gibson, né, cara? Você vê o Woody Allen que fez uma carreira inteira assim, né? E é uma marca registrada dele, né? sim, Tem um outro cara que muita gente não sabe, assim, mas o Clint Eastwood é um cara que tem um filme dele que é maravilhoso, um filme dele e da Meryl Streep, que é praticamente dois atores numa casa no interior, uhum, filme mais clássico. A Meryl Streep ganhou o Oscar com o filme de atriz. E é eles dois em cena e ele dirigiu, escreveu o filme e ele ainda fez a música do filme, que ele ainda toca piano. Eu uhum. ainda estou estudando piano agora para no próximo ainda, em algum filme eu ainda vou fazer a música, porque eu acho assim que quando a gente executa mais de uma das ações, e principalmente por ter a formação de ator, sabe? Eu acho que tem uma sinergia muito grande no processo. Não é que eu fico perdido uma coisa na outra, não, pelo contrário, assim, as coisas para mim estão muito conectadas, eu entendo muito do processo, que eu Uhum. comecei muito jovem. Os primeiros trabalhinhos que eu fiz eu era criança, eu tinha 5 anos de idade, eu fiz as primeiras publicidades para RBS, que é a Rede Globo, né? O Uhum. local lá do Rio Grande do Sul. Com 10 anos eu tinha bolsa de artes numa escolinha de artes lá.
de fazer teatro. Com 17 eu já tinha fundado um grupo de teatro junto com outros atores na minha cidade. Com 18 eu era produtor do grupo de teatro, dirigi a primeira peça de teatro, produzi a peça de teatro. Uhum. Depois comecei a dirigir publicidade com 19, 20 anos. Então, assim, são anos de experiência que você vai construindo degrau por degrau, sabe? Não é Uhum. uma coisa assim... tem uma coisa que costuma dizer assim, nossa, o cara tem sorte, né? 10 anos, cara, para você ter sorte, sabe? É Uhum. 10 anos de relação para tu acertar uma coisa. Então, eu realmente eu vivo isso, respiro isso assim desde criança, sempre fiz isso, e eu acho que é um processo um pouco natural quando você está muito tempo num segmento, de você ir descobrindo coisas novas, você ir se desafiando em novas frentes dentro falando aqui do audiovisual, né? Que é onde eu vivo, né? Que se torna mais desafiador e atraente e emocionante para mim, tem mais adrenalina. E eu Uhum. gosto, cara, não é para mim sacrifício nenhum, porque eu gosto de fazer tudo isso e me divirto muito fazendo isso, sabe? As pessoas, vários comentários assim, nossa, como que você consegue, né? Isso é. Tipo, meu Deus, cara, eu adoro, assim, adoro mesmo, tipo, não é um sacrifício nenhum, eu curto pra caramba, assim, porque eu tenho uma visão como ator, aí é, na verdade, eu não preciso convencer o diretor, sabe? Eles conversam aqui dentro juntos e definem juntos as coisas. Então, o processo para mim é maravilhoso, é super gostoso, assim. Eu tive a oportunidade de ter trabalhado com muitos diretores, assim, muito bons, assim. Eu fiz novela na Globo, fiz novela na Record, fiz filmes com diretores estrangeiros, né? Filme com diretor americano, filme com diretor Uhum. alemão. Trabalhei com diretor de fotografia holandês, trabalhei com tanta gente bacana, sabe? E eu sempre fui meio esponja, assim, sabe? Eu aprendo muito, assim, trabalhando com outras pessoas. Eu observo muito. Então, eu acho que eu fui construindo o meu trabalho e a minha técnica em cima também de muito. Eu tive muito estudo também, eu estudei muito nos Estados Unidos, mas principalmente por ter trabalhado muito como ator e trabalhado com muita gente e publicidade no Rio de Janeiro. Eu fiz muita publicidade com um diretor grande, estrangeiro. Eu tenho um Uhum. biotipo mais de... eu sou do Sul, né? Eu sou sulista, eu sou descendente de alemão e italiano. Uhum. Então, assim, eu sou muito branquinho, se eu for no sol, eu fico vermelho, né? Então, eu sempre fui chamado para casting para fazer coisa internacional. Até na Globo mesmo, eu fiz já papel de americano na Globo, de australiano na Globo. Sempre fiz muita coisa assim. Quando eu morava nos Estados Unidos, contar uma pequena história, eu fui chamado para fazer uma publicidade e era da Copa do Mundo. E eles queriam que fizesse uma cena como um torcedor brasileiro. Eles pegaram lá, o cara é brasileiro, chama ele para fazer o teste com o brasileiro. Eu fui, fiz o teste. Aí o meu empresário, o agent lá nos Estados Unidos, ligou e falou assim: cara, tem uma notícia boa para você e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei: fala boa, né? Ele falou: você Uhum. passou no comercial. Era um comercial da Copa do Mundo da Alemanha, eu acho. E aí eu falei: tá, e qual que é a ruim? Ele falou: cara, a ruim é que tu não passou para brasileiro, tu passou para britânico. Aí os caras me botei a camiseta da Inglaterra, eu fiz o trabalho como se fosse inglês. Então, essa questão do biotipo acabou me levando para o casting mesmo, né? A gente no teatro usa a expressão physique du rôle, né? Que é o físico teu, ele já se comunica. Antes de Uhum. você falar qualquer coisa, você já está comunicando. Então, essa é uma das razões também porque que o Noah, né, é um estrangeiro dentro do projeto. Sim, Se sim. esse filme, quando chegou para mim, eu tivesse executado ele nos Estados Unidos, provavelmente teria sido assim, ó, teria sido um brasileiro que mora nos Estados Unidos e aí a Aham. atriz seria uma americana, né? Ou seria Provavelmente. uma... Aham. Eu tive amigas lá nos Estados Unidos, eu tive amiga russa, japonesa, de tudo que é italiano, de vários lugares. Hollywood é um lugar que tem ator do mundo inteiro. Então, Uhum. assim, é um roteiro que sofreria adaptação de acordo com o casting também, sabe? Então, Claro. eu Aham. acho que isso é fantástico no processo,
E aí, o porquê que eu interfiro também, e gosto de trabalhar como roteirista, é por causa disso. Se eu pego um roteiro e os caras dizem assim, não, o roteiro, a mulher é italiana e o cara é americano. Cara, eu vou ter que sair atrás de um americano, eu vou ter que sair atrás de uma italiana, mas eu não tenho a italiana, eu não tenho o americano. Como é que eu faço? Então, por isso essa dica do Tarantino, né? E que eu uso. Uhum. O que que eu tenho? Então, o que que eu tenho a gente Sim. traz para a Adapta. realidade, adapta, mexe, não pode ter medo de mexer. Isso é uma coisa também, a gente tem vários tabus, assim, eu acho, culturais que vão influenciando dentro do processo do audiovisual, né, o criativo. Nos Estados Unidos, quando a gente está fazendo alguma coisa de série de TV, ou às vezes dependendo do filme, a gente tem um roteirista no set. O roteirista está sentado do lado do diretor, a Uhum. gente está fazendo a cena não está funcionando, a gente faz assim, parou, vai para os camarins, vamos reescrever a cena? Reescreve a cena, cara, na hora. Uhum. Uhum. Reescreve a cena, grava de novo, funcionou? Show, vamos para a próxima. Se não, vamos mexer na cena até ficar boa. Então, Uhum. é importante, eu acredito, no processo, acho que cada vez mais vão começar a fazer isso na televisão, se faz muito na televisão americana, não aqui no Brasil, que é você ter o roteirista no set também, trabalhar com ele, mudar, adaptar, para que se torne mais verdadeiro, mais convincente o que a gente está Uhum. vendo. E Sim. aí eu falo que tudo isso, para mim, no meu processo, é que eu quero que o filme fique o mais isso depende do gênero do filme, né? Mas que ele, no caso dos segredos, fique mais verdadeiro e que Uhum. essa verdade que ele transmite na tela, ele faz com que a gente, o espectador, se conecte no filme. E isso é a coisa mais fantástica que tem. Então, quando a gente Uhum. estava brincando, né, o Noah vai ser o novo cara odiado, né, na internet. Isso é maravilhoso, porque está funcionando a história, Uhum. as pessoas estão embarcando na história e estão embarcando no trabalho do ator, do diretor, do roteiro, da música, da equipe toda, da fotografia, porque está funcionando. A obra, quando a gente embarca nela, ela é maravilhosa, ela funciona. Uhum. Então é isso que a gente busca. E a gente está tendo, né? A gente teve uma pré-estreia segunda-feira no Sul, Uhum. terça-feira em Santa Catarina, quarta aqui no Rio, ontem à noite. Cara, hoje estou recebendo feedbacks maravilhosos e eu recebi um que eu vou falar aqui para você, que eu compartilhei já com a distribuidora, compartilhei com a Dani Suzuki, que uma pessoa, uma mulher, entrou em contato comigo pelo Instagram, contou que a história dela, ela sofreu esse tipo de relação abusiva durante 8 anos. O marido dela era estrangeiro e morava no Brasil com ela. Ela é brasileira e ele era estrangeiro e morava no Brasil com ela. E foi bem difícil até ela conseguir perceber o tipo de relacionamento que ela vivia, até que ela conseguiu se separar. E graças a Deus eles não chegaram, né? Não vou dar spoiler, mas não chegaram no nível do Noah e da Naomi. Então, para mim é o maior prêmio, sabe? É o maior prêmio. A gente fica muito feliz de ganhar prêmio nos festivais, que é uma coisa fantástica. A gente já ganhou prêmios internacionais também, Uhum. na Sérvia, na Espanha. A gente está indo agora em novembro um festival em João Pessoa. Já temos um convite para um festival nos Estados Unidos ano que vem para o filme. Mas a gente receber esse carinho do público, né? E olha a pessoa compartilhar a vida dela pessoal, né, comigo, porque ela se sentiu tocada pelo filme, ela se emocionou com o filme e ela veio me dizer, dar os parabéns para a gente, para, né, todos nós, todos os envolvidos na produção do filme, pela coragem de fazer um filme com essa Sim. temática que ele sirva para tocar outras pessoas, ajudar, alertar que como ferramenta social, né, mesmo sendo um filme de entretenimento, né, que é Sim. entretenimento, mas ele conseguir chegar nas pessoas, tocar o coração das pessoas, e daqui a pouco ainda servir como uma ferramenta social, Uhum. informação, né, ou sensibilizar pessoas para que elas não façam o que esse casal fez, né? Que elas não sigam os passos e busquem alternativas para que não
não aconteça com elas o que aconteceu com os nossos personagens, né? Uhum. Cara, é o maior prêmio, assim. Eu fico muito feliz, me sinto realizado, assim. A gente fica tocado, né? Fico também emocionado, assim, de receber esse tipo de feedback. Olha, vou aproveitar esse momento porque a gente está falando do Noah, que é esse cara que não, não, não dá para classificá-lo agora, né? Eu, Ronaldo, a gente rasgou elogios para ele nos bastidores aqui, né? Elogios rasgados aqui. Ainda bem que não estava sendo gravado, mas eu queria aproveitar esse momento, né? Pedir para você, Ronaldo, você, Emiliano, né? Infelizmente a Dani não pôde estar nessa entrevista por várias questões pessoais, compromissos profissionais também. Isso. Mas eu queria que vocês falassem dessa co-protagonista do filme, né? A Naomi, que eu acho que se não fosse ela, esse personagem que a gente ama, né, que é o Noah, não funcionaria, porque ela carregou uma coisa no filme que é difícil, né, uma maturidade profissional, né, muito grande de uma atriz carregar esse tipo de personagem que normalmente as pessoas tentam se afastar ou tentam suavizar. E eu acho que ela segurou muito bem a onda, como o Ronaldo fez questão de falar desde o início do filme, desde o primeiro take ali, da primeira imagem dela, a gente já sente que aquela mulher, ela está carregando muita coisa. Eu queria que vocês falassem como foi trabalhar com essa atriz, assim, a Dani Suzuki, também uma atriz jovem como você, né? Começou muito jovem na TV e foi ganhando Muito essa jovem. maturidade profissional. Eu fiquei, assim, admirado, porque bom, eu sou de Campinas e ela fazia o Sandy Júnior, né? Aqui em Campinas, a Aham. gente foi ver tal, tudo. E ver ela em tela, assim, carregando essa personagem. Cara, não é fácil, não é fácil. E literalmente, como você falou, Emiliano, é uma história, são coisas cotidianas, é contemporâneo demais. E com É. certeza, muitas pessoas vão se ver na Naomi. Eu tenho certeza disso. A minha esposa mesmo falou: Poxa, caramba, mulher, sai dessa. Enfim, ou várias outras coisas, são reações ali. Eu queria que vocês falassem como foi trabalhar, como foi essa construção de personagem dela, os bastidores conversando. Fiquem à vontade. Acho que o Emiliano vai poder, obviamente, responder essa pergunta com toda a propriedade, mas se ele me permite só fazer, então, uma breve introdução antes da resposta dele, que vai ser Uhum. muito mais... Uh, que vai trazer muito mais riqueza de detalhes de tudo isso que você está querendo saber. Acho que não existe realmente a Naomi sem a Dani. A Dani realmente ela abraçou esse projeto com a gente desde o primeiro momento que ela leu o roteiro e ela se preparou demais para isso. Então hoje a gente vê a Naomi na tela é fruto de um trabalho exaustivo, de uma construção do personagem, onde a gente teve uma parceira fiel junto no projeto, sabe? E eu vou te falar uma outra coisa antes de encerrar aqui para o Emiliano falar de toda essa construção do personagem. Ela foi tão fundamental para esse projeto que a gente vê a Dani antes do início do projeto, durante o projeto e agora com o título pronto e executado, né? O que ela vem trabalhando para divulgação, o que ela vem trabalhando para que a gente tenha a melhor distribuição possível, que a gente tenha uma comunicação do filme, que a gente leve o filme para fora, porque ela está fazendo por ela conexões que a gente nem esperava, buscando o consulado japonês, buscando, sabe, coisas que um ator que simplesmente vem executar a sua profissão não faz, né? Então a Dani ela tá assim de corpo e alma dentro dos Segredos e isso tem que ser exaltado porque ela realmente virou a alma desse título. E a Naomi com certeza é a representatividade de toda essa dedicação na tela, não tem dúvida disso. Sim. Muito bem falado, Ronaldo. Ela é uma parceira, assim, foi uma grande honra ter conhecido a Dani, ter tido a Dani no projeto.
Uhum. Sou muito grato a ela. Deixar aqui meu Ah, agradecimento público para no, ela. Ela Uhum. é uma atriz incrível, é uma parceira incrível. A dedicação dela, o comprometimento dela, cara, é fantástico. É aquele tipo de pessoa que você faz um filme, você quer fazer outro, você quer fazer outro, Uhum. é uma parceira para a vida, sabe? Ela é uma pessoa assim que, se você for conversar no meio, né, cara, todo mundo gosta dela. Ela é muito querida por todo mundo. Ela é muito parceira, ela ajuda muitas pessoas. Ela tem o lado social dela também, as causas sociais dela. Uhum. Ela é realmente admirável. Todo mundo gosta muito dela, e quando você conhece ela, tem essa oportunidade de conhecer ela, é realmente uma pessoa ímpar, sabe? Que tá nesse mundo para fazer a diferença. Uhum. E eu só tenho a agradecer, assim, gratidão a ela, gratidão, Dani, por tudo que você fez, por ter participado do projeto, ter topado entrar nessa jornada, mas que depois que ela topou, já não tem mais essa, sabe? Virou parceira, mentira. lado a lado, luta lado a lado. O filme é nosso, assim, sabe? Para ela não tem mais distinção, assim. Isso é muito legal. Esse posicionamento dela é realmente fantástico. Dito isso, né, que sem palavras para agradecer a parceria dela, o comprometimento dela, a dedicação dela no processo foi fundamental e também maravilhosa, porque é muito desafiador Uhum. a gente fazer um projeto desses, e eu vou conectar com lá atrás o que a gente tinha conversado antes, como que eu faço tudo isso, né, de escrever, produzir, Uhum. dirigir, atuar. Tem a ver com o que eu vou te falar agora, que para a gente chegar seguro no dia do set, tem muito trabalho de desenvolvimento, preparação, pré-produção. A filmagem é praticamente uma consequência de todo esse trabalho, e que quanto mais trabalho você coloca antes, mais liberdade criativa você tem no processo. Uhum. Então, é uma coisa que eu aprendi bastante nos Estados Unidos, trabalhando lá. Cara, o tempo maior tem que ser na preparação, né? Então, assim, a gente fez um trabalho muito legal de pegar o roteiro e Uhum. estudar fala a fala do filme. Roteiro a gente leu e releu inúmeras vezes, não consigo te dizer quantas vezes, e a gente foi fazendo um trabalho, eu acho super consciente, porque ela é muito experiente, né? E eu tenho Uhum. também um pouco de experiência. A gente fez um trabalho em camadas, então a gente foi muito passo a passo, devagar, sem atropelar o processo, e de Uhum. forma muito sutil, fazendo pesquisa sobre esses temas e entendendo aonde a gente estava entrando com esses personagens. E a gente fez um trabalho que eu acho super legal de compartilhar, que é com relação à língua inglesa, que a Dani também já morou nos Estados Unidos, ela tem uma Uhum. irmã que mora lá até hoje. Tem uma relação muito próxima, e ela já dominava o idioma. Então, assim, um dos Uhum. primeiros Sim. pré-requisitos, quando a gente foi procurar atriz para fazer esse papel, é que ela falasse inglês. Porque não tem como você aprender a falar inglês para um filme e decorar as falas e falar lá na frente, que você não vai ter domínio do idioma para você conseguir tirar isso como uma barreira e deixar o sentimento vir. Você conseguir se entregar como ator, Uhum. né? Você está inteiro em cena, a gente usa essa expressão, e você não está pensando no texto ou como é que tu vai falar, nada. Então, a É primeira coisa é menos uma palavra, dominar né? o idioma, né? Então, assim, partiu daí, a gente dominava. Então, quando a gente é, passou dessa etapa, a gente pegou um americano e trabalhou o texto inteiro e a pronúncia do filme inteira, Uhum. com a liberdade que a gente fez proposital da Dani manter o sotaque de uma brasileira falando inglês, mas falando da Uhum. forma correta.
usando sim. as preposições corretas, o ritmo da fala correto. A gente chama que cada frase em inglês, quando você tem o stress, que é onde você bota a ênfase na Uhum, palavra, dependendo da palavra que tu coloca o stress, muda o sentido da frase, né? De uma afirmativa, ela pode virar uma pergunta, uma negativa. uhum, Então, esse processo todo, a gente teve um coach, que é o Bruce Ducati, que é um americano que mora aqui no Brasil, uhum. e que foi o cara que indicou ela para o filme quando ela estudou com ele em Nova York. Vê como é que Ah, são que as coisas. bacana. Aí eu chamei ele, contratei ele para ser nosso coach, a gente fez todo esse trabalho de preparação. Depois que a gente acabou esse trabalho, a gente fez ensaios, daí a gente começou a ensaiar. Então a gente já tinha o texto decorado, a gente já sabia a pronúncia, a gente já sabia Uhum, tudo, a gente já tinha estudado o background dos personagens, tinha feito toda a história pregressa deles, tudo o que tinha acontecido, a gente já sabia de tudo. Então quando a gente foi para o ensaio, a gente está muito preparado para daí deixar a criatividade vir para desenvolver as cenas e a gente passar para um outro patamar. E eu recebi um feedback muito legal assim de várias pessoas, mas que falaram da química que a gente tem. Então dá para ver que tem uma troca muito grande dos dois, uhum, assim que, cara, parece que eles realmente se conhecem há anos. Não é aquela coisa que fica meio desconectado, sabe? uhum, Você vê que os dois se conhecem há anos, assim. Então, esse trabalho veio, né, o resultado disso, de muita dedicação, de muitas horas ali colocadas. E assim também foram as horas colocadas como produtor antes de chegar nesse uhum, processo. O trabalho de decupagem que eu fiz com o diretor de fotografia dos planos que a gente ia rodar, o trabalho de decupagem da direção de arte, do figurino. Então, quando eu vou para o set, eu já tenho tudo isso resolvido. uhum, Então, o que, que eu vou decidindo na hora são coisas é, mais simples, sabe? Tipo, ó, como é que tá aqui essa luz? Vamos fazer mais assim, vamos mudar um pouquinho. Ó, esse cenário aqui tá legal. Vamos mexer um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Vamos chutar a câmera um pouquinho para cá, vamos chutar para lá. Então, tudo isso se torna muito mais ágil, prático, rápido, porque tem todo esse trabalho de uhum. preparação. E, com certeza, o trabalho principal de maior dedicação foi o trabalho de ator, porque é o que vai estar ali na frente, né? Sim. Então, assim, todos esses outros se completam. O cinema é a sétima arte, então ele é a união de todas essas artes, de todos esses Uhum, talentos. E tem uma frase de Spielberg: quem gosta de cinema americano vai gostar um pouco do que eu estou falando. Quem não gosta vai ficar meio brabo comigo, porque eu uso muita referência americana. Mas é porque eu morei lá e eu me gosto criei muito. assistindo filme, né, do Spielberg, do James Cameron, de todos esses caras assim que são referências para mim. Eu sou um cara que assisto muita coisa, então eu assisto filme latino, assisto filme russo, filme coreano, filme japonês, conheço Uhum, todos os clássicos, eu estudo tudo. Mas eu tenho muita afinidade com o cinema americano, talvez porque eu fui imbuído como adolescente, como criança, assistir muitos filmes americanos, os Goonies, uhum, né? Assistir esses filmes, né? Então, De Volta para o Futuro, todos esses filmes são esses clássicos americanos, Sessão da Tarde, que naquela época não tinha internet, a uhum, locadora, que a gente pegava às vezes uma coisinha, mas eu era criança, via na Sessão da Tarde, então eu estava brincando lá fora, e eu era um garoto assim que eu brincava de ninja, eu assistia filme de ninja, e eu saía lá para fora, e eu começava a dar voadora, e fazer estrelinha, e subia em árvore, e tudo que eu uhum. via nos filmes eu saía fazendo, assim, meus pais ficavam desesperados, assim, eu só aprontava. Eu me machuquei muito, me quebrava, me lanhava todo, mas eu, cara, desde criança parece uma coisa realmente, sabe? Parece que eu sempre quis ser ator. Predestinado. Veio isso comigo, assim, que eu vi os filmes, saía lá para fora e queria ficar fazendo as coisas, cara. Queria ser o Homem-Aranha, queria fazer todas as paradas, assim. Então, eu acho que esse processo todo de preparação, ele é a coisa mais fundamental que tem Uhum, para você assumir mais de uma responsabilidade, né? É bem difícil eu sair de noite para festa, virar noite, coisa, porque eu não tenho tempo para isso, cara. Eu tenho que
trabalhar. Eu tenho uma coisa, assim, deixa eu só falar a frase do Spielberg, senão eu já vou usar outra referência do Tom Cruise. O Spielberg fala um negócio que eu acho fantástico, que é o seguinte, ele diz assim, cara, eu sou o diretor do projeto, Uhum, mas eu escuto todo mundo. Se a mulher é, é, que está no figurino me falar um negócio, que está em qualquer posição me falar uma coisa, o cara que está servindo o cafezinho, qualquer pessoa me falar alguma coisa, eu vou ouvir. Eu vou ouvir todo mundo, uhum. porque eu vou pegar a opinião de todo mundo e se tiver uma coisa que seja melhor que a minha, eu vou usar. E quem vai levar o crédito sou eu. Então, o Spielberg fala isso, cara, e eu acho isso é tão fantástico. E aí tem uma outra coisa que ele fala com relação a isso, que ele diz que ele tenta contratar as melhores pessoas para estar na equipe dele. Para isso, todo mundo vai trazer as melhores Uhum. ideias, e quanto melhores são as ideias, melhor é o filme, né? Sim, com E no certeza. final, quem leva o crédito é ele, né? Então, assim, eu acho isso fantástico nessa brincadeira, né? Então, eu procuro ouvir todo mundo. Eu sou muito seguro de quando eu vou para o set, eu já sei o que eu vou fazer, eu não tenho Uhum, dúvida, porque eu não tenho tempo a perder. Isso é uma outra característica bem importante para você fazer cinema independente. Não pode ficar pensando no set, criando, inventando coisa, trocando coisa. Aí ia fazer de um jeito, agora eu vou fazer de outro. Ia fazer, vou fazer. Cara, tu não fecha os teus planos por dia, vai estourar o cronograma, vai estourar o orçamento, tu não termina o filme sim. nunca. Aí o Então, Ronaldo assim, fica louco. meu Deus do céu, cara, o Ronaldo tá aí de prova, depois ele pode falar. Ele foi no set, acompanhou as filmagens. Cara, se eu tenho X cena para fechar num dia, eu vou fechar todas as cenas. Uhum, Eu faço tudo certinho. Se é para gravar em 3 semanas o filme, eu gravo. Se é para gravar em 4, eu gravo. Se é para gravar em 5, eu gravo. Eu monto o cronograma e eu sigo o cronograma certinho. E eu faço uma uhum, coisa que nós na área, assim, todo mundo sabe, que tem o plano B, opção chuva, que vai fazer uma cena externa. Choveu, a gente tem o plano interno preparado para não uhum. perder o dia, para não furar o cronograma. Então, quando chegou, por exemplo, estava fechando o Segredo, foi feito em 4 semanas. Quando a gente chegou no último dia de gravação, eu tinha 8 horas de trabalho com as folgas, 10 Uhum. horas de diária, né? Quando chegou na metade do dia, eu terminei o filme. Então, Nossa. assim, é seguir o cronograma, é ser eficiente, é estar preparado, mas tudo isso vem antes. Se você Na deixar pré. isso para cima, na pré, se tu Uhum. deixar isso para cima pro dia de rodar, cara, A impossível gente, você atuar e dirigir, impossível você produzir, impossível você mexer em roteiro, não ah, tem como. os dois projetos que a gente desenvolveu juntos, a gente teve uma boa pré-produção, né? Com riqueza de detalhes assim que foram importantes para a gente poder realmente fazer isso que o Emiliano falou, seguir um cronograma. E, por exemplo, o Secrets a gente teve diversos desafios, né? O Ricardo, por exemplo, nosso diretor de fotografia, ele teve diversas dificuldades para chegar na luz que ele queria, principalmente nas tomadas internas, né? Uhum. É, Praticamente dentro da locação principal. E se isso não estivesse realmente dentro de um processo de execução de pré-produção anterior a abrir câmera, né, não tem como. a gente teria se perdido nesse cronograma que ele falou, porque os desafios ali foram gigantescos para ele. Aliás, vamos fazer aqui a gente não quer colocar todos os nomes, porque depois não consegue falar todo mundo Uhum. e todo mundo tem a sua importância, né? E grande Importância. importância. Mas já que a gente tocou nesse assunto, tem que fazer aí né? Abrir É, um espaço para falar que o Ricardo realmente fez um trabalho e hoje quem assiste o filme vai entender o que eu estou falando depois. Sim. é, A, o filme tem uma textura, assim, uma fotografia incrível. linda. Sim. É E eu lindo. E falei. só para pegar esse gancho que eu tenho que fazer também o agradecimento público ao Ricardo, porque o Ricardo é meu diretor. Eu trouxe ele para um filme, foi um outro diretor que é o Pra Sempre e Nunca Mais, que eu ganhei prêmio em Los Angeles, o melhor ator. Eu indiquei o Ricardo pro filme, ele fez a fotografia e ele ganhou o prêmio de fotografia, e o diretor ganhou de diretor e eu de melhor ator.
Aí, tá ganhamos vendo? 3 principais. Sensacional. O Ricardo, eu trouxe ele para ser meu diretor de fotografia do Maverick. Ele fez a direção de fotografia do Memórias Ocultas, que é outro filme inglês que também está na Amazon Prime, também com A2 Filmes. Trouxe ele para fazer Os Segredos comigo, Uhum. que a gente está lançando agora, hoje está nos cinemas. E ele fotografou também o Velho Fusca, que é o filme que a gente vai lançar. Enfim, pode falar fevereiro do ano que vem, Ronaldo? Não. Fevereiro vão lançar ano que vem. Então, assim, é uma parceria também, isso também é confiança, sabe? A gente tem parceiros nesse processo que você tem que ter confiança, você não pode entrar é um desafio muito grande, né? Como o Ronaldo falou, eu fiz Uhum. esse paralelo com a construção civil, eu adoro esse paralelo também, costumo fazer, porque é muito parecido, Ah, né? mas é O mesmo. processo todo, né? Que é esse trabalho de fazer toda essa pré. E eu levo o Ricardo para pré, vou visitar as locações com ele, a gente faz a decupagem do filme, tudo nas visitas, a gente conversa de tudo. Então, assim, cara, quando a gente chegou para filmar, o Ricardo já sabe o que tem que fazer, eu já sei Uhum. o que eu tenho que fazer. A gente não fica batendo cabeça, e se tiver alguma dificuldade a gente tem que resolver ali, a gente resolve numa boa, sabe? Para fazer o negócio andar, não fica. A gente não tem aquela coisa de ficar uma briga de ego, de tentar Uhum. impor uma coisa ou outra, né? A gente vai sempre pelo melhor do filme. Eu acho que essa é uma, uma característica que eu procuro desenvolver cada vez mais, né? Que é Sim. a gente contornar as dificuldades, né, e achar soluções. Cara, eu sou um cara que eu só penso em solução. Pode mandar o problema que for, manda, não tem, beleza. Qual que é a solução? Vamos para a solução. Não podia Uhum. ficar brigando, ficar discutindo, perdendo tempo. Eu não tenho tempo a perder, sabe? Aí eu vou falar ia falar do Tom Cruise antes, que eu fiz um desejo de lei da atração. Eu acho que eu me precipitei um pouco, porque eu admirava muito o Tom Cruise. Eu dizia assim, pô, Tom Cruise, ele está lançando um filme, mas ele está filmando o próximo e ele está Uhum. finalizando o outro, né? E, cara, eu quero fazer isso, cara. Eu quero rodar um, começar a fazer o outro, vai finalizando o anterior, já lança o outro e, cara, emendar um no outro, ser uma máquina. Só que eu esqueci do cachê, né, cara? O cachê do cara é outro, né? E aí eu tô numa situação trabalhando 3 vezes mais e a gente, cadê os milhões de dólares, né, Ronaldo? Mas eu admiro muito ele, esse processo mesmo de você. A gente cresce muito, sabe? Eu vi uma outra coisa lá nos Estados Unidos também, que é super legal, que fala que a quantidade gera qualidade. Então, assim, Uhum. quanto mais a gente filma, quanto mais a gente se exercita, e isso a equipe toda, cara, melhor a gente fica. A gente está sempre crescendo. Sem dúvida. Claro, né? Essa é uma busca individual de cada um, mas eu falo isso por mim. Cara, cada vez fica melhor, assim, cada vez a gente melhora, as tecnologias também estão evoluindo, estão ajudando muito a gente, vem Uhum. muita coisa nova por aí também, muita coisa de inteligência artificial que vai ser ferramenta para a gente. Não substitui, na minha opinião, a criatividade, o talento do ser Uhum. humano. São ferramentas que vão ajudar a gente, mas cada vez a gente tem mais ferramentas, tecnologias para a gente desenvolver nosso trabalho. Isso, e para mim, é um estímulo à criatividade, sabe? Eu Uhum. penso muito nesse sentido e de cada vez se desafiar mais para fazer filmes melhores e fazer com que chegue mais ao público. A gente conversa muito, eu e o Ronaldo também sobre isso, né, Ronaldo, da gente chegar no público, da gente pensar bem no projeto, que faça que o projeto tenha uma vida longa, né? A gente chama a cauda longa, que ele chegue no público, que a gente consiga salas, que a gente consiga ter uma distribuição legal, né? A Uhum. gente pensa em tudo isso, né? E já a gente tem vários também comentários, amigos assim, que estão muito felizes e tem muita gente que sonha, né, fazer filme em inglês, né? Porque a gente se criou assistindo filme americano, a gente adoraria fazer igual os americanos fazem, né?
E eles ficam muito felizes, assim. Pô, eu adoro, assim, queria fazer um filme em inglês. Cara, eu falo inglês, você me chama para participar do seu filme. Atores conhecidos, assim, sabe? Eu fico muito feliz, assim, porque você vê que os caras estão empolgados com essa ideia, né? Da gente estar criando um negócio diferente e que isso estimule outras pessoas. E eu vou falar para vocês, assim, depois que eu fiz o Maverick, e que foi a partir daí que eu e o Ronaldo se conhecemos, né? A gente se conheceu e começou a desenvolver os novos projetos, que o Ronaldo curtiu essa ideia também. Ele viu o valor de produção do Maverick, eu contei para ele, né? Tudo como aconteceu, como funcionou, e daí a gente, né, desenvolveu essa parceria, já fez mais 3 filmes juntos. A gente tem uma parceria maravilhosa com o Ronaldo, com a Dois. Mandar um abraço para toda a equipe da Dois Filmes, para o Alê, para o Almir, toda a galera que dá um baita suporte. Todo mundo me conhece lá, eu converso com todo mundo, chamo todo mundo para me ajudar e fazer as coisas. Agora, até semana que vem, eu tenho as reuniões aqui no Rio, semana que vem eu vou lá na distribuidora em São Paulo, estou chegando lá para dar um abraço em todo mundo, que a gente vira uma grande família, cara. A gente realmente é uma família, a gente se ajuda, todo mundo luta pelo mesmo objetivo. E é um negócio muito mágico, né? Fazer um filme é um negócio muito mágico. Costuma dizer, né, que a gente na vida deve ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? E eu costumo dizer e fazer um filme, porque é uma experiência única, cara. Fazer um filme é um troço assim incrível, porque ele parte de uma ideia, vira um roteiro, vira um projeto, traz financiamento, faz o filme, finaliza o filme, vai para o festival, de repente ele nasce, cara, para o público. É uma emoção ímpar, sabe? De Tá na todas tela essas hoje. coisas que eu falei. Cara, você tá no telão com o Uhum. público e você tá vendo o filme e você ouvir as pessoas fazendo os comentários. Olha, eu acho que ele vai fazer isso. Olha, você viu aquilo? Você viu o que ele falou? Cara, as pessoas entram na história, eles compram aquilo, acreditam no personagem. As pessoas virem no final da sessão se abraçar chorando. Cara, ó, eu tô arrepiado. Cara, é uma coisa assim realmente fantástica. Eu sou muito grato, muito feliz assim por poder fazer cinema, né? Poder fazer filmes. Cara, eu sou Cara, realmente queria que você ouvisse, gratidão todo dia. Gratidão todo dia. queria que você ouvisse a minha esposa te xingando, viu? O dia que eu, o dia que eu vi o filme. Eu acho Adorei, que adorei. você ia sorrir muito, cara. Você ia ficar muito feliz, assim. Muito feliz. Olha, Eu, eu eu, vou, eu vou eu encerrar aqui. também, Eu só queria. para concluir nessa Claro, linha, claro. eu também tenho essa mesma sensação, porque eu trabalho com distribuição desde 1995, né? Nossa. Mas a distribuição é aquilo que a gente sabe, né? Se você já entra no final desse processo todo, né? Não tem essa percepção de tudo isso que o Emiliano está falando. E eu tenho essa gratidão também pelo Emiliano, da mesma maneira como essa parceria ele tem, né, inversa, mas eu também tenho essa gratidão de ter podido entrar nesse mundo da produção, né, através dessa nossa parceria, justamente para conhecer todo esse mundo paralelo, né, que mesmo quem está na distribuição há tantos e tantos anos, que já distribuiu títulos enormes, títulos de Oscar, títulos disso, títulos nacionais consagrados, mas você poder realmente entrar nesse nível de discussão, né, de todo o início de projeto e agora ter essa realização do filho, né, nascido, é incrível, um filho. é incrível. Então, eu também deixo aqui meu agradecimento aqui público. Então, Obrigado, cara. Obrigado. esse é um sentimento muito bacana mesmo. Um sentimento muito bom. Quando eu converso com o pessoal aqui, eles falam da alegria de ver o filme na tela, né? Cara, é um momento, como você mesmo falou, né, Ronaldo, de 2 anos a 2 anos e meio atrás, e chegar nesse momento, 24 de outubro de 2024, o filme sendo lançado, sendo visto, participando das premieres, assim, cara,
eu sinto por vocês, assim, cara, é o sorriso mesmo rasgado, assim, a satisfação, assim, do filho ganhar o mundo, e agora é com você, filho, vai lá, né? É É, demais. isso aí, exato. Eu acho que esse o grande barato do canal é olhar, assim, e ver quanta coisa dá para falar de um filme, né? Para além daquelas 2 horas, 1h30, 2 horas de filme, Nossa. tem tanta coisa. E sem poder falar do filme, né? Sem poder falar do Sem poder falar do filme. Mas a gente não contou nem 1% do filme aqui, viu? Olha, a gente... Dos segredos. Não. Dos segredos, mas, exatamente. Mas volto a frisar, né? O filme está em exibição desde hoje, né? Isso. É importante que o público prestigie nessa primeira semana. A gente sabe, não sei, o teu público que conhece o tema sabe como funciona as Cine Semanas, né? Então ela está iniciando hoje, ela termina na quarta-feira que vem. É importante que o público prestigie, né, durante esses próximos dias, para que ele tenha condição de entrar numa segunda semana, quem sabe numa terceira semana, as coisas dando certo. E infelizmente, o mercado é extremamente competitivo e as salas precisam, obviamente, de público. Então, a gente só tem uma carreira, né, nas salas de exibição se o filme tiver com bons resultados. E bons resultados é ticket vendido, né? Então, o filme está em cartaz em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, cidades como São José dos Campos, Campinas, acho que eu esqueci de alguma coisa, não sei se eu Salvador, tá? Salvador também. Então, são grandes capitais que estão lá com o filme em exibição e eu espero muito poder usar também o teu caminho aqui, né? A sua fonte de informação para o público qualificado, que é o público cinéfilo, para que eles, então, participem desse movimento de ir ao cinema assistir Secrets e entender um pouco de tudo isso que a gente comentou aqui e quem sabe numa segunda oportunidade a gente falar de peito aberto e discutir sobre os problemas de cada um dos personagens. Exatamente. E como a gente fez nos bastidores aqui, que foi ótimo. Nossa, foi maravilhoso. Foi esse momento a gente poder falar do filme, né? Sem controle nenhum, foi ótimo para a gente poder voltar aqui totalmente controlados aqui, praticamente medicados aqui, não contamos nada. Exato. Foi ótimo. Olha, Emiliano, Ronaldo, que prazer imenso poder conversar com vocês. Valeu muito a pena, sabe, poder falar desse filme, poder ter visto, ver esse trabalho e ainda mais saber o quanto foi rico mesmo. Tá na tela, aquela fotografia tá bonita mesmo, aquelas sombras que parece que é um personagem que está na casa. É sensacional, as interpretações, a forma que foi feita, é um filme muito bonito. É muito bom ver o cinema nacional fazendo uma coisa completamente diferente. Eu acho que isso é uma ousadia, cara. Vocês foram visionários. Eu preciso elogiar mesmo. Vocês foram visionários. A gente tem que agradecer, porque é legal, porque isso vai dar a oportunidade de um monte de gente fazer coisas novas e sem se inspirar para, dá para fazer, como você mesmo falou, dá para fazer filme brasileiro em inglês mesmo, de alguma maneira, dá mesmo e vale a pena. Eu fico muito feliz do tempo de vocês, 1h13 de conversa, que, meu, vai dar, ainda bem que eu tô com o celular carregando aqui, senão ia acabar tudo. Eu também. Então, que ótimo, porque, meu, que bate-papo bacana. Espero poder reencontrar vocês o mais breve possível. O ano que vem, né, com sua estreia de novo filme, porque vale a pena saber dessas histórias. Agradeço muito, muito mesmo. Espero que Segredos vai fazer sucesso, vai fazer barulho mesmo. Quando o pessoal descobrir os segredos, se prepara, Emiliano, para andar na rua protegido. Não vai ser, você não vai ter vida fácil quando a galera começar a descobrir os segredos, porque, olha, sou Clark Kent agora, ninguém me conhece. Ótimo, foi ótimo. Pessoal, muito obrigado, agradeço imensamente o tempo de vocês, prazer imenso conhecer você, Ronaldo, acompanho a sua empresa faz um tempão, Emiliano, te conheci através de Segredos e vou atrás para saber dos seus filmes, porque, virei fã. Obrigado. Para Dani também, sensacional, que atriz, assim, que evolução, que maturidade profissional. Gente, obrigado, uma ótima noite, ótimas estreias, entrevistas, que Segredo faça muito sucesso.
Muito Amém. obrigado. Obrigado, valeu. Até uma próxima, valeu. muito em breve. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.